Bom dia a todos. No encontro de hoje, nós continuamos com essa leitura que a gente está fazendo do psicanalista francês Charles Meumann, e a nossa convidada de hoje é a Ana Carolina, mais conhecida como Carol, que é psicóloga graduada na UFAL, e ela é mestra em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da UFAL. E a dissertação de mestrado dela é justamente sobre a obra, os textos que ela trabalhou, traduziu também, né, alguns, organizou, compilou, do Charles Meumann. Então, ela vai fazer hoje uma apresentação de um dos capítulos de O Homem Sem Gravidade, e ela vai, antes disso, fazer uma apresentação panorâmica, biográfica, bibliográfica também do Charles Meumann, e desses textos que ela foi compilando, foi encontrando, cotizando, né? Trabalhos que o Meumann apresentou aqui no Brasil, interlocuções que ele teve com os brasileiros, e como isso também repercutiu de volta na França e foi traduzido em francês, né? O Meumann, ele teve diversas vezes no Recife, né? Então a gente tem essa ponte assim, Porto Alegre, Recife, e se preocuparam em trabalhar os textos do Meumann e tornar eles públicos, né? E junto nisso a Carol também tem a sua contribuição. Então, Carol, a palavra é tua. Bem-vinda. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Eu fiz aqui uns slides mais para orientar assim, o percurso do que eu pensei em trazer de informação para vocês. Informação biográfica sobre o Meumann. Será que tem como eu compartilhar? Ou, de repente, eu posso mandar para um de vocês também? Eu acho que não tem restrição, Carol. Vê se você consegue, como compartilharia normalmente, ou se eu preciso autorizar alguma coisa aqui. Aqui aparece que está desativado o compartilhamento. Peraí. Vou colocar você como anfitriã, eu acho que você consegue. Vê aí agora. Agora eu consegui. Tá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Então, eu trouxe aqui alguns elementos para a gente falar sobre Charles Meumann, né? A tarefa de fazer uma biografia de alguém é sempre muito complicada, do ponto de vista de que o que é que se inclui em uma biografia. O Derrida, que tem alguns apontamentos sobre biografia, ele aponta o que a gente fala sobre a vida de um autor. Normalmente, a gente fala que ele nasceu, ele cresceu, ele produziu, escreveu e morreu. Então, qual seria o lugar, de que ponto de vista a gente tentaria traçar uma biografia, né? Eu gosto da ideia de pensar na biografia de um autor como um trabalho de fronteira entre a vida dele e a obra dele. Então, algumas informações que eu trouxe aqui, tentando, não sei se conseguindo contemplar essa ideia de biografia, mas, basicamente, o Meumann nasceu em Paris, em 1931. Ele é filho de um judeu polonês muito engajado em movimentos revolucionários, comunistas, socialistas. Apesar disso, ele teve uma educação laica, né? E, aos 17, nos anos 40, ele já era aluno de medicina. A gente vai ver que, em 56, ele é colega de residência médica do Jean Laplanche, que é a pessoa que fala para ele sobre Lacan pela primeira vez. Então, ele ouve falar pela primeira vez de Lacan, fica sabendo da existência de Lacan por meio do Jean Laplanche.
que era analisando de Lacan. E no ano seguinte, em 57, o próprio Melman inicia a sua análise com Lacan. Considero que também é importante dar uma situada a respeito de qual era o cenário da psicanálise francesa daquela época, principalmente aí nesse meio tempo entre as décadas de 50 e de 60. Acho que a gente já está mais ou menos inteirado sobre alguns eventos que ocorreram nessa época. A existência de algumas das associações que haviam lá, e as cisões, né, que estavam acontecendo nesses grupos lá na França. Tem toda aquela questão da relação entre Lacan e a Sociedade Psicanalítica de Paris, francesa, né? E a IPA também, né? Os questionamentos a respeito dos métodos de Lacan, a questão do tempo lógico, das sessões curtas, que causou algumas cisões, algumas separações, o que o Lacan vai também nomear descomunhão. E houve um momento aqui nesse cenário que estava super em efervescência, em que houve uma certa divisão em dois grandes grupos. Esse French Study Group, que era liderado pelo Daniel Lagache, e um segundo grupo, chamado Grupo de Estudos Psicanalíticos, atido por essa sigla GEP, que eram de lacanianos remanescentes. Ele não era um grupo, digamos assim, liderado pelo Lacan, mas era um grupo de lacanianos que se consideravam uma terceira via, digamos assim, nesse embate, né, nesse conflito entre as associações relacionadas à IPA e esse caráter de manter ou não manter uma associação com a IPA, o aval da IPA, né? Esse grupo, ele não se comprometia exatamente com essa disputa política, mas era um grupo caracterizado por se sentir à vontade em se autodeclararem lacanianos. Esse grupo foi o grupo em que o Melman enveredou, né? Foi a partir desse grupo que ele começou a participar. E alguns autores, eles apontam esse grupo, o GEP, como o grupo que depois fundamentou, né, fez a base para a fundação da Escola Freudiana de Paris. A Escola Freudiana de Paris, né, que foi a escola fundada por Lacan em 64, o Melman teve uma participação muito ativa, né, nesse grupo. Ele era analista-membro de escola, ele, em parceria, assim, concomitantemente à participação dele na escola freudiana, ele também foi designado pelo Lacan para assumir o departamento da Universidade de Vincennes, junto com o Jacques-Alain Millet e com o Jean-Paul Vrel. Então, tinha ainda também essa potência de um caminho pela área acadêmica, né? Apesar de que alguns autores, né, que eu estava lendo aqui para compor essa parte biográfica dizem que ele não era muito dado a essa área, mas também não se furtou a desempenhar esse papel, né? Tem alguns autores, como essa dupla, que é Parra e Tabaquian, que escreveram um livro, eu tenho ele aqui, não estou com ele à mão, mas é um livro chamado Esse Genro de Lacan, a história de um insulto, que fala sobre como Jacques-Alain Millet ele instituiu na psicanálise a imagem do genro.
E esses autores consideram que o Melman, ele era o filho de Lacan por excelência nessa época da escola freudiana, antes do Millet, de fato, se tornar o gênio de Lacan. Então, ele tinha, assim, uma posição muito privilegiada dentro da escola freudiana. Ele é descrito, por exemplo, pela Roudinesco como um exemplar representante da quarta geração de analistas franceses, que ela define como caracterizados atravessados por alguns temas, por exemplo, o colonialismo, né? São analistas que se identificavam menos com a IPA e mais com a ideia subvertiva que Lacan representava. Também era característica dessa geração uma necessidade de rigor teórico, e é um ponto que muitas vezes, por vários autores que eu li, Roudinesco, o Gerard Haddad, esses autores que estão documentando, né, essa parte da história do movimento psicanalítico francês, eles costumam definir, adjetivar o Melman como um cara, algumas vezes autoritário. A Roudinesco fala que ele, de certa forma, encarna os ideais teóricos de um dogmatismo lacaniano, de uma ortodoxia lacaniana. E acho que o Dordrecht, principalmente, ele fala sobre um certo sentimento messiânico do Melman em relação ao Lacan. Eu trouxe para vocês uma certa discussão aqui muito interessante sobre um comentário, assim, é uma cena ilustrativa disso que essa galera está chamando de dogmatismo por parte do Melman. Tem esse autor, né, o François Rostand, que escreve um livro chamado Um Destino Tão Funesto. Ele tira esse título do poema, né, que é citado por Lacan no Seminário da Carta Roubada, e se observa que na publicação dos escritos, o Lacan comete uma falha, porque o poema ele não fala destino, destin, ele fala dessein, que é desígnio. Então, vê-se no Seminário da Carta Roubada, primeiro Lacan fala sobre dessein e depois sobre destin. Ele usa as duas palavras, né? Mas ali numa certa confusão. E o Rostand, ele, no livro dele, repete esse erro, que não é dele, é do Lacan. Ele fala em destino. E o Melman, ele publica um artigo na revista Ornica questionando essa grafia, né? Apontando de que não é destino, é desígnio. E aí se segue um comentário do Derrida sobre esse fato, né? O Derrida, ele brinca ali com o nome do Melman e faz algumas flexões aqui. Ele fala assim, na língua inglesa, carteiro é mailman, né? Um ouvido atento à palavra que acaba de pronunciar não a traduzirá por homem malo, né? Mailman, que é uma tautologia, né? Um homem varão ou um homem macho. Ele fala tautologia insistente, nem confundindo as línguas, por homem que mela tudo, ou seja, homem que mescla tudo, um mailman, ou por courrier qui ment, que é mailman, um correio que mente, a francesa, mas por carteiro. Isso está num texto do Derrida chamado O Carteiro da Verdade. E ele conclui, né, essa graça que ele faz com o nome do Melman, dizendo que as cartas podem sempre não chegar ao seu destino e que o correio, em todas as línguas, nem sempre diz a verdade, mesmo o mais certo deles.
acho que é um seminário também, uma conferência do Derrida, é uma conferência em que ele vai debater justamente sobre o seminário da carta roubada, né? Eu acho que tem um livro, não sei se ele está traduzido, eu acho que eu tenho ele aqui em inglês, que ele tem toda essa discussão. Tem o lado do Lacan, o lado do Derrida, tem alguns comentários depois. Mas, enfim, a ideia aqui é mostrar, assim, como, de certa forma, esse exemplo sustenta, ou ilustra, melhor dizendo, essas opiniões que esses autores que estão aí registrando, né, essa parte da história, adjetivam o Melman. Ele, por outro lado, não se considera dogmático. Ele diz que não se considera, não se situa como dogmático, mas também não é contra a ideia dele ser dogmático. A gente, acompanhando a história, sabe que houve a dissolução da escola freudiana e depois a fundação da causa freudiana. E teve várias tensões entre esses dois eventos. E uma das grandes controvérsias foi essa carta aos 300. Foi uma carta escrita para o Melman e enviada para os associados da escola freudiana, em que ele traz algumas questões sobre o que está acontecendo na escola freudiana. Aqui, apesar de estar referenciado como Dogville, esse livro é um livro chamado A Segunda Morte, de Jacques Lacan. Aqui é um trecho dessa carta aos 300. Então, aqui é literalmente o que o Melman está falando sobre o que está acontecendo. Ele está comentando a ausência do Lacan. E ele diz que essa carência devido à idade e à fadiga deixa, assim, um campo livre aos que dispõem de sua assinatura, até mesmo de sua voz, e podem, assim, fazê-lo endossar, até mesmo articular textos apócrifos, colocados ao serviço de uma causa que é pouco freudiana. Ele questiona que se fala em nome de Lacan, mas que Lacan, ele mesmo, já não está presente. Então, esses autores que estão comentando isso aqui apontam mais uma vez uma questão de dogmatismo, dessa vez não a figura do Lacan, mas estritamente ao lacanismo, né? Essa carapuça meio que caiu no Millet, que era analisando do Melman, né? Disse que o Melman, aqui, quando ele fala sobre textos apócrifos, algumas pessoas criticaram ele, dizendo que ele cometeu uma falha ética em trazer informações que foram ditas em análise, né? Mas ele defendeu que não foi isso que aconteceu. Deixa eu ver o que mais. Depois da causa freudiana, o Melman, com mais alguns outros analistas, criou a CERF, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Freudianos, que foi um grupo que durou pouco. Depois de um ano, eles dissolveram, né, a associação. E dos anos 80 aos anos 90 e aos anos 2020, a gente vê a criação e amadurecimento desse grupo, que primeiro se chamou Associação Freudiana, depois Associação Lacaniana, e, por fim, que é o nome que perdura até hoje, a ALI, que é a Associação Lacaniana Internacional. Aqui eu listo algumas das publicações, algumas das revistas que são vinculadas à ALI, né? Algumas delas, o Melman era editor-chefe, mas todas essas estão relacionadas, vinculadas à ALI. Acho que as 3 últimas ainda estão em atividade, pelo que eu conferi assim, ontem, por exemplo.
A La Célibataire, que eu achava que estava em atividade ainda, a última publicação dela foi em 2017. E essas 3 primeiras, de certeza, elas já foram descontinuadas. Essa última é uma revista que é publicada na Bélgica. Algumas dessas que estão ativas têm números assim, de 2022, 2023, então é um grupo que está aí ativo, trabalhando, publicando, né? Mais algumas informações aqui, e lugares, instituições, em que o Melman, em alguma forma, estava envolvido. Tem essa instituição lá na França, que é a Escola Prática de Estudos Avançados em Psicopatologias. Ele era decano dessa escola. Essa escola tem umas conferências interessantes. Eu vi uma vez um seminário do Tisler, que ele justamente comentava algumas coisas da tese do Melman. Eu vou depois dar uma olhada. Não era vídeo, era uma transcrição que eu encontrei desse seminário. Era muito interessante. Ele questionava, por exemplo, pensando na ideia do gozar a qualquer preço, né, que o Melman apresenta no Homem Sem Gravidade, o que é que acontece com as pessoas que não têm o que é necessário para consumir esses gozos que estão sendo oferecidos e demandados o tempo todo. É um seminário que gira em torno do conceito que o Tisler cunha, que é o clínica do objeto nada. Mas, voltando aqui para o Melman, ele também era participativo nessa Fundação Europeia pela Psicanálise, que é um grupo que trabalhava questões de regulamentação da psicanálise, formalização da psicanálise na Europa. Tem também esse movimento Stop DSM, que era crítico ao DSM, né, o modelo diagnóstico DSM. O Comitê Freud, que é um outro grupo que tinha a iniciativa de tornar a obra do Freud patrimônio material da humanidade pela Unesco. A gente já falou brevemente, mas ainda retomando as ligações do Melman com o Brasil, ele veio pela primeira vez nos anos 80, né, para cá, com um grupo, né? Esse grupo que foi para Porto Alegre, grupo no qual também veio o Contato Caligares, que acabou ficando, né? E que teve vários desdobramentos lá em Porto Alegre, né? Essa visita foi frutífera, ele voltou várias vezes, ele deu muitos seminários aqui no Brasil, né? Veio para Curitiba, veio para Recife, e a gente encontra esses seminários geralmente publicados. Tem coisa que saiu muito pela CNC, né? E tem também versões, digamos, piratas, né? De seminários que foram transcritos do Melman. Esse que eu mandei, que está publicado, né, e na França, esses 2 que eu mandei sobre o matriarcado, tem um que é em Bruxelas e tem um que é em Recife. Esse de Recife tem uma versão que foi transcrita, provavelmente pelo pessoal de Recife, que tem na internet, mas que, quando eu dei uma comparada, elas são um pouco diferentes, né, as transcrições. Essa que roda já em português e essa que foi publicada lá na França. Então, essa que eu enviei, ela é traduzida a partir do que foi publicado lá na França. Sobre o estilo e o ensino do Melman, ele se descrevia, né, como um autor, um analista que tentava trabalhar a partir de Lacan, mas em extensão. Ele descrevia o que ele fazia como excursões, que são baseadas em Lacan, elas partem de Lacan, mas não se resumem a Lacan, né? Então, me parece que ele seja um autor que tivesse ali tentando, de fato, dar uma continuidade, digamos assim. Não se restringir ao que já está feito, mas botar o tijolinho dele na construção do edifício lacaniano.
E uma das características do estilo e do ensino dele, né, além dessas excursões lacanianas, além da quantidade grande de seminários, a gente vai ver que muitas das publicações dele são transcrições de seminários, também é a variação de temas. E pensando nisso, eu trouxe uma proposta de sistematização da leitura das publicações do Melman. Eu, assim, defini aqui 4 chaves de leitura para a obra do Melman, que não necessariamente são irredutíveis, porque o tempo todo esses 4 eixos que eu estabeleci aqui, eles conversam entre si, né? Então, esse primeiro aqui eu definiria como texto sobre as neuroses. Ele tem publicação sobre neurose obsessiva, sobre histeria, sobre fobia. Então, no segundo eixo, que é um tema muito recorrente nele, é a colonização e os efeitos da colonização. Tem essas 2 publicações aqui, que é o Imigrantes, o Imigrações e Fundações, mas também tem esses textos avulsos que são o Complexo de Colombo e os efeitos subjetivos na migração linguística. Que, assim, a gente já vai percebendo que não tem como a gente falar sobre a colonização, sem falar dos efeitos da colonização, e, logicamente, falar em estruturas psicopatológicas e na atualidade, né? Então, eu separei os textos sobre colonização porque é um tema bastante recorrente, mas, mais uma vez, esses eixos dialogam entre si. Tem esse terceiro eixo que eu defini aqui como os textos sobre psicoses, que ele tem esse sobre a estrutura lacaniana das psicoses, tem um livro sobre o retorno a Schreber, que ele vai retrabalhar, né, Schreber. E, por último, que eu acho que é o grande tema, guarda-chuva, que vai abarcar todos esses outros eixos, é a clínica versus o social. Coloquei versus o social, assim, meio com o pé atrás, porque eu não acho que seja um conflito entre a clínica e o social, mas as interações, as consequências, as implicações do social na clínica e da clínica no social. O que, né, respinga, mais uma vez, tanto nas neuroses, quanto nas psicoses, quanto nos efeitos da colonização. Então, no final, está tudo interligado. É nesse eixo que eu considero que o Homem Sem Gravidade se apresenta, né, está aqui. O seminário Novas Formas Clínicas no início do 3º milênio, que foi o texto principal que eu usei na minha pesquisa. Essa versão que foi publicada em 2003, em português, pela CMC, e a versão em francês, que saiu lá pela editora EE em 2009. Apesar de ser 2 transcrições do mesmo seminário, tem algumas diferenças, como eu tinha comentado anteriormente. O texto em português, ele tem um caráter mais fluido, mais amistoso, menos rígido, mais impessoal, mais amigável. Ele nomeia as pessoas que estão na plateia do seminário, que estão fazendo perguntas, o que dá para a gente um contexto, até mesmo de transferência com essas pessoas, porque muitas vezes são autores que a gente também já leu e que a gente, pela presença, né, e pelo teor das perguntas, a gente faz algumas associações. Então, tem um autor que pergunta sobre um tema e você vai lá e percebe que, naquela mesma época, esse autor publicou um livro que tinha um tema muito relacionado à pergunta que ele fez ao Melman. Então, desse ponto de vista, a tradução, a versão publicada no Brasil, ela é mais rica. E a versão em francês, ela tem o valor de provavelmente ter sido transcrita por um nativo, mas ela é um pouco mais editada, de fato, para o público
para ser um texto mais editorial, mais formal, menos impessoal. E tem esse daqui também, que é as formas clínicas da nova patologia mental. Esse daqui eu tenho também. Bom, sobre ele, acho que era basicamente isso que eu tinha planejado, né? Ele faleceu ano passado. Teve muito conteúdo, assim, né? Das páginas de associações, prestando as condolências sobre a morte dele, comentando sobre a vida e sobre a obra dele. Então, a gente tem algumas informações de que ele foi um analista muito ativo até o fim, né? Diz que ele, até 3 dias antes de falecer, atendeu pacientes. Então, é um cara que trabalhou muito, né? Atendeu muito, deu muitos seminários. Ele manteve um seminário regular por mais de 30 anos. E agora a gente está aqui, lendo ele, tentando pensar no que nos ocorre, né? A produção dele. Não sei se vocês têm alguma coisa a comentar, perguntar. O que eu tinha pensado sobre biografia dele foi o que eu trouxe até aqui. Carol, tu pretende fazer mais alguma apresentação? Tu terias ali o capítulo 3, né, sobre matriarcado, como é que você planejou? Sim, eu li o capítulo, Hum? eu grifei alguns trechos que eu poderia trazer e anotei alguns comentários, sim, os momentos em que eu levantei a cabeça durante a leitura e as questões que foram me ocorrendo. Tanto questões que me ocorreram durante a minha pesquisa, como questões que, assim, estão me ocorrendo agora e que, quem sabe, eu levo para o futuro. Então, eu posso começar a falar sobre esse capítulo. Capítulo 3. Bom, ele começa o capítulo falando justamente sobre o declínio do patriarcado. O Lebrun, né, que é o interlocutor dele durante todo esse livro, que é feito de entrevistas, pergunta sobre o declínio do patriarcado, pergunta se a psicanálise desempenhou algum papel nessa evolução. E aí, o Melman, ele pontua que o advento da psicanálise se produziu no mesmo momento em que a figura paterna se encontrava desabonada. Mais adiante, a gente vê que ele comenta, inclusive, que o Freud, ele tentou salvar o pai, né? O movimento da psicanálise, a criação da psicanálise, digamos assim, a grosso modo, é uma tentativa de salvar o pai. Então, ele comenta sobre esse momento de declínio do patriarcado. Ele fala que é a citação dele: assistimos hoje apenas ao fim desse processo iniciado há muito tempo. Lembramos quando Lacan se referia à obra de Paul Dell, num de seus seminários, precisamente a trilogia de Kufontaine, na qual aparece o pai humilhado. É um texto que o Lacan remete bastante. Na verdade, uma peça, né, de teatro. O que ele justamente queria ilustrar, esse declínio do pai. Estamos lidando hoje nesse aspecto com a cauda do cometa. Então, ele defende que o declínio do patriarcado ele está ocorrendo há algum tempo e que esse nosso momento atual é a cauda do cometa. Então, a gente está ali no fim da coisa toda. E se a gente for, de fato, ver a literatura, bom, a gente falando do Melman já voltou para 99, já voltou para os anos 80, mas o tema do declínio do patriarcado é ainda bem mais antigo, né? Durante a pesquisa, um dos autores que a gente leu foi o Marcos Zafiropoulos, que é um analista
que estuda e pesquisa justamente a antropologia psicanalítica. Ele é um dos caras que se perguntou, se questionou sobre esse declínio do patriarcado, declínio da imagem do pai, declínio do poder subjetivo do pai. São duas coisas diferentes. E ele percebe que alguns autores, como o Melman, eles remontam a essa tese de que o pai está declinando, mas pergunta de onde é que surgiu, né? De onde é que esses autores estão tirando essa ideia. E ele chega à conclusão de que há uma parceria, uma convenção entre alguns autores da sociologia, da antropologia, da pós-modernidade, né, que se descrevem como os pós-modernos, e alguns analistas para afirmar essa tese, que teria fundamento no texto de 38 do Lacan, que são os complexos familiares. É um texto em que o Lacan está profundamente influenciado pela sociologia do Émile Durkheim, que tinha essa tese, que era a lei da contração familiar, que dizia que quanto menor a família, menor o poder subjetivo do pai. Isso a gente está falando do momento do Lacan antes dos anos 50, antes do retorno a Freud e antes da grande virada epistemológica que ele vai fazer depois da mudança, digamos assim, dessa influência do Durkheim para o estruturalismo, para principalmente a influência do Claude Lévi-Strauss. O que o Zafiropoulos percebe? Que essa tese do Durkheim, que não é do Lacan, mas é do Durkheim, ela é infundada, porque a escola de Cambridge, ela pesquisou, tem um autor chamado Peter Laslett, eles fizeram um estudo estatístico e comprovaram que na Europa do Norte e do Sul, na Inglaterra, em todos os lugares, em todas as épocas, o modelo mais frequente de família é a família que é o casal, que é a mãe e o pai. Então, desse ponto de vista, não se sustenta a tese da lei da contração familiar. Pensando nisso que foi produzido pelo Zafiropoulos, me ocorre o seguinte. Primeiro, que tem um tipo muito específico de pai que declinou. Por quê? Fala-se que o pai declinou, mas que pai é esse? Essa é a pergunta. O Zafiropoulos vai dizer, é o pai nobre. Mas não é porque ele declinou e que os nobres estão, de certa forma, frustrados e tentando recuperar um certo lugar de prestígio, que não existiram outras versões, outras funções, outras imagens do pai. Contemporâneo ao pai nobre, tinha o pai pobre, o pai que morava em barraco. Ele fala sobre o pai Nambiquara, que era quem criava o filho, enquanto a mãe preferia caçar. Então, desse ponto de vista, o pai declina, ok, mas é uma figura muito específica de pai que declina. E, por outro lado, eu penso o seguinte, o pai, a todo tempo, declinou e declinará. Acho que faz parte, né, da coisa uma certa queda, pensando na nossa realidade. Uma queda da imagem, do pai imaginário. Que é aquele momento que a criança percebe que o pai que tem em casa não pode tudo, que ele é só um cara. Então, é mais ou menos isso que eu penso a respeito dessa tese do declínio. Mas... Carol, tu tens aquela citação do livro do Zafiropoulos, que é aquela carta entre o Freud e o Ferenczi. Lembra ali que o Freud já fala disso, né? Da necessidade de declinar o pai na análise, né?
Sim, e o Melman, inclusive, nesse texto, não no Homem Sem Gravidade, mas no Novas Formas Clínicas, é uma citação do Lacan que ele traz, que o Lacan considerava que, em algum momento, o pai não podia mais estar em cena. Em algum momento, poderia ser que o pai saísse de cena. E aí, quando a gente vai ver o que é que o pessoal que está trabalhando essas questões na academia estão falando, tem, por exemplo, o texto do Trisca, né? Do Vitor Trisca, que ele se pergunta, de repente, se o pai não seria um obstáculo epistemológico. E eu me pergunto, o que seria que haveria além do pai? Eu acho que essas coisas conversam muito sobre o que ele vai falar depois sobre matriarcado, porque, a seguir no capítulo, ele vai descrevendo, né, citando o Freud em relação a esse conflito, essa mudança, a passagem do matriarcado para o patriarcado, que ele disse que não era uma opinião exclusiva do Freud, mas que ele referencia o Freud aqui como um progresso, né? Ele referenciou o mosaísmo monoteísmo. Ele estabelece algumas diferenças entre esses dois regimes. Ele diz que é fundamental que a gente estabeleça essas diferenças para entender o que é que Freud e o que é que a gente pode considerar como um progresso, né? Então, do lado do matriarcado, ele classifica o matriarcado como um sistema, um regime que é da evidência, que é da positividade, que é o regime da metonímia, em que nada falta, né? Mais adiante, quando ele vai falar sobre o que ele coloca como o retorno do matriarcado, que é algo que está acontecendo agora, ele defende, tudo pode ser suprido por essa mãe, né? Não existe falta. Não é que o pai não exista, mas ele é uma função meramente acessória. Tudo nesse regime é uma questão de causalidade. A mãe é a causa do filho. Enquanto o patriarcado é da ordem da crença, não é da ordem da evidência. O matriarcado, ele defende que é um sistema em que o significante ele tem apenas aquele sentido, não se há dúvida. Quando se fala isso, é isso, né? E o que instaura a possibilidade de dúvida, de fluidez no significante, é justamente a entrada no simbólico, que ele defende, aparece justamente nessa passagem do matriarcado para o patriarcado, que é um regime da ordem da crença, do pacto simbólico, da fé e da metáfora. Aí sim, o significante remete a outro significante, e a outro significante, e a outro significante. Ele faz alguns comentários sobre os animais, sobre como os animais têm uma relação direta com o objeto. E aí, assim, ele não fala isso de uma forma muito evidente, mas me parece que o que ele está supondo ali é que há uma certa similaridade entre esse matriarcado primitivo e o funcionamento animal, nesse sentido de que a relação direta com o objeto, que o significante significa apenas aquilo e não mais outra coisa. Então, não há possibilidade da dúvida, não há possibilidade da falta. Sabe-se muito bem o que se quer e o que se fazer, no caso do animal, né? Agora, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha é que, muito bem, ele está falando aqui sobre o matriarcado, mais adiante ele vai definir a volta do matriarcado como, quer dizer, ele vai sinalizar aqui um sintoma, né? Uma ocorrência, uma evidência desse retorno do matriarcado, são as formações de famílias monoparentais, né? Famílias que são lideradas por mulheres, que basicamente são compostas pelas mulheres e seus filhos. Só que, não sei, ele está falando, ok, está nomeando isso de matriarcado.
Mas eu sinto falta de uma diferenciação entre matriarcado e a diferenciação disso com o que seria uma sociedade matrilinear, que aí eu acho que é algo bem mais definido, bem mais evidente quando a gente pesquisa, quando a gente lê, a gente sabe mais claramente o que é uma sociedade matrilinear do que um matriarcado. Quando ele fala de um retorno do matriarcado, a formação das famílias monoparentais, ela é uma realidade. Mas me parece que, de alguma forma, ele exclui o patriarcado como um sistema de dominação e não apenas da formação das famílias. Porque, beleza, as famílias são formadas, hoje em dia, muitas vezes por mulheres. Numa das conferências, ele até fala sobre certos funcionamentos que são muito recorrentes, de que a filha tem o seu próprio filho, mas ela precisa sair para trabalhar, e quem cria a criança é a avó. É uma formação muito recorrente. Mas eu não vejo como essas mulheres, de alguma forma, beleza, elas têm um poder subjetivo, mas ainda assim elas estão submetidas a um grande sistema de dominação que é o patriarcado. Então, eu acho que é uma coisa que precisaria ser depurada, diferenciada. O que é matriarcado? O que é matrilinearidade? E do que a gente está falando quando a gente fala de matriarcado? Vou ver aqui que eu marquei a definição que ele dá para matriarcado, e me parece algo muito, a nível de formação subjetiva, a nível edípico, algo muito fácil de entender, muito plausível, pensando, por exemplo, nos 2 dos 3 primeiros tempos do Édipo. Mas, como eu falei, a nível de sociedade, eu não sei. Eu acho que merecia mais atenção, mais detalhamento. Ele fala do matriarcado como esse regime da benevolência, do amor universal, da bondade, da generosidade, do perdão. Quer dizer, são adjetivos que ele caracteriza como maternos. Eu também não vou nem entrar nessa discussão do que é ou que não é uma mãe, mas a nível de sociedade, eu não sei se as mães estão com essa bola toda, é isso. Assim, mas, a nível edípico, entendo bem o que ele quis dizer aqui. Como, antes de tudo, é preciso que alguém desempenhe essa função. E aí, pensando em função, acho que fica até menos estereotipado pensar nessa mãe, né? Estou falando para vocês, faz sentido? Não sei se eu estou pensando sozinha essas coisas. O que foi que ocorreu a vocês? Sentido faz, Carol. Sentido faz. Mas tu está pensando muita coisa sozinha também, né? Eu acho que você está lendo e você está avançando em questões que, bom, é efeito de estudo, é efeito de trabalho, né? Quer dizer, você está sentindo essa solidão de alguém que está perseguindo alguma coisa, né? E, bom, você está tendo espaço aí para a gente conversar, comunicar isso e a gente ver se a gente consegue te acompanhar, né? Mas acho que você avançou muitas coisas aí né, que são produções tuas, né? Assim, essas incursões que tu tá tendo em Derrida, né? A forma como tu está te apropriando de muitas coisas, as pesquisas que tu está fazendo, né? Talvez a gente tenha que retomar esse grupo aí de novo para a gente sentar e a gente fazer um update, né? O que cada um está estudando, o que cada um está pensando. Porque a gente tem um grupo aí que a gente está se reunindo muito tempo,
reunindo, conversando, aí teve uma interrupção, que o presencial não foi mais possível, né? Mas acho que a gente tem que retomar isso aí. Uhum. Sim. Eu estou gostando da tua conversa, Carol. Para mim, está me batendo, né? Acho que para a Não, Rayane, que está aí também, né? Quem mais? sim. Não, e tem toda uma questão mítica, porque, beleza, o grande mito da psicanálise é o mito de Édipo, mas só que, por exemplo, para isso que o Freud está falando sobre Moisés e o monoteísmo, tem um mito também. A gente vai lá ver a Orestes, né? A Orestes tem 3 livros. Em um dos livros, que Orestes matou a própria mãe. Daí tem essas entidades, essas deusas antigas, que são tão temidas que não se nomeiam elas, não se chamam elas pelos nomes, né? São as fúrias, mas se chamam elas de bondosas, porque as pessoas têm medo ali da rubris, né? De... Tem medo de contrariar elas. Elas não matam, mas elas enlouquecem quem comete crimes de hospitalidade, quem descumpre promessas e quem derrama o próprio sangue. Então, digamos que a lei das fúrias é uma versão primitiva. E aí, o que acontece? O Apolo intervém e pede que Orestes seja poupado. A Atenas faz o julgamento. E aí daí que vem a história do voto de Minerva, porque é ela que tem que decidir, ela vai desempatar. E aí ela libera o Orestes do pesar dele, ela transforma as fúrias em Eumênides, então elas viram uma forma mais bondosa, e esse, digamos assim, seria primeira imagem da noção de justiça, como a gente entende mais ou menos hoje, né? Uma acusação, uma defesa e uma sentença. E daí se fala sobre esse mito que é a passagem das bondosas, né, das fúrias, para Apolo, a passagem, sei lá, do primitivo para o civilizado, do que a gente está falando aqui, do imaginário para o simbólico. O Apolo, nessa história, ele representa o verbo. Eu não sei se fala muito nesse mito nas publicações, assim, pelo menos eu baixei algumas coisas, mas ainda não vi uma coisa muito significativa em questão de publicação. É bem interessante Bom, pensar essas coisas. eu acho que tudo que você está falando faz muito sentido, né? E o que a gente constata com alegria, com orgulho de ver, né, como você está adiantada nas suas pesquisas, no seu estudo, e como você está pegando com profundidade. Então, você está muito à frente nossa nesse estudo aí, e eu estou com o Charles, que é bem interessante escutar essas questões que você está levantando, viu, Carol? Tá ótimo. Obrigada. Bom, eu sugiro que a gente interrompa agora, se alguém quer fazer alguma colocação e tal, né? A gente poderia continuar a tarde inteira aqui, né, Carol? A Carol tem assunto. Sim. E, assim, também tem os assuntos do próprio capítulo que eu acabei não adentrando, que também conversam com isso e com a grande tese da nova economia psíquica, mas que eu acabei me pegando mais na parte ali sobre matriarcado. Vocês que dizem. Acho que valeria a pena falar pelo menos um pouquinho sobre as leis da linguagem, que eu acho que é uma coisa que ele aborda Sim. com muita propriedade.
a discussão começa no ponto que o Lebrun ali pergunta para ele, né? Ou melhor, ele afirma, e o Melman concorda, que atualmente a gente se encontra de novo, numa lógica que conduz a não querer pagar o preço de estar submetido às leis da linguagem, a não querer reconhecer nossa dívida com relação ao grande outro. Daí ele retoma, aí na resposta dele, um pouco sobre o que eu falava sobre a questão do animal, né? Que o animal, ele sabe muito bem qual é o objeto dele. Já o desejo do animal humano, ele fala, né? Que passa obrigatoriamente pela linguagem, se organiza, pois, em torno do que é, a partir de então, uma perda. Que, ainda voltando para o tema do matriarcado e patriarcado, ele coloca o matriarcado como esse regime em que tudo tem, e o patriarcado em que algo falta. E justamente porque falta é que a gente deseja, né? Então, esse sistema ele não é fechado, ele nunca está completo, nunca terminado. Falar das leis da linguagem é, então, evidentemente, se referir primeiro à lei do simbólico, enquanto cada elemento da linguagem é símbolo dessa pura perda. E aí eu achei interessante que, ainda falando sobre isso, ele retoma, ou melhor, o Lebrun questiona ele e ele explica melhor o que é que ele está falando quando ele fala sobre pacto simbólico, o que é que isso significa, né? E ele explica que o pacto simbólico não é um segredo e que ele remete ao seguinte, que toda relação, seja com um parceiro ou com um objeto, se vê enodada pela participação comum de um e do outro nessa perda fundamental específica, o desejo humano. É meio que um reconhecimento entre sujeitos, né? Entre um e os vários, que são iguais, que estão submetidos a essa mesma perda. Então, uma certa cumplicidade, digamos assim. E o Lebrun pergunta a ele sobre a questão das leis da linguagem e da fala, né, nessa que ele está chamando de nova economia psíquica. E ele afirma que a nova economia psíquica, nesse quesito, se trata de uma busca em substituir a fala pela imagem. E aí, nessa parte, apesar de ser um contexto totalmente não matriarcal, mas eu pensei na série O Conto da Aia, e do livro também. Eu não sei se vocês já perceberam na série ou no livro que as mulheres elas não podem ler, né? Então, mas elas continuam aí no supermercado, a gente vê as aias, né, indo fazer compra, comprando laranja. As lojas, elas são sinalizadas por placas, né? Todas as informações que elas precisam saber, como elas são proibidas de ler, estão sinalizadas com pictogramas, né? Sabe aqueles manuais tipo da IKEA, assim, de montagem de móvel? Os pictogramas, assim, figuras que explicam literalmente o que tem que fazer, ou o que é aquela loja, né? Então, se é um supermercado, tem, sei lá, um peixe, uma laranja, uma placa. Se é uma padaria, tem um pão. É o que o Melman vai chamar de um mundo icônico, né? Um mundo formado por ícones, que a linguagem se dá por ícones, por pictogramas. E aí o Lebrun pergunta, mas, no entanto, não é de fala que se trata o sintoma? E ele vai explicar que o sintoma ele é construído pela fala, é uma espécie de frase, uma jaculação verbal, pensando nas histéricas paralisadas, ele diz que é o que nos corta o braço. Pelo menos essa era a esperança inicial do Freud, que, por exemplo, que isso fosse possível, né, de decifrar esse criptograma, para que o sintoma ceda.
Ele vai falar que essa reviravolta é essencial por relação ao que outrora se pensava, quando se atribuía uma causa somática ou psiquiátrica à histeria, coisa a que ainda não demos cabo totalmente. Isso diz respeito ao fato de que o sintoma, sendo construído por uma sequência linguageira, é capaz de ser dissipado pelo poder da fala, de onde o tratamento pela fala, que é para simplificar o tratamento psicanalítico. E aí o Lebrun pergunta a ele, né, sobre o sintoma e o simbólico. E ele é muito categórico quando diz que não há confusão possível. O simbólico, ele não se confunde com o sintoma, porque o sintoma é uma defesa diante do simbólico. Então, a gente vai ver que a escolha edípica, né, o resultado edípico, em resumo, é o resultado de como que se encara a lei, como é que se encara esse simbólico, né, como é que se reage diante do simbólico. Exatamente isso que ele está falando, de como é que se defende desse simbólico. Né? Tem uma passagem do Lacan que eu acho muito interessante sobre isso, que é naquela alocução sobre as psicoses da criança, em que ele fala que a criança que está para os ouvidos, ela já está na linguagem, porque ela, se ela está para os ouvidos, é porque ela está tentando se proteger do verbo. Ele explica que o símbolo, como nos lembrava Lacan, é essa metade de uma moeda que um interlocutor vem propor ao outro, na expectativa de que se apresente a outra metade, de tal modo que as duas reunidas formem uma única peça, mas que isso nunca funciona bem. Ele diz que, pelos efeitos da linguagem, um e outro nunca têm a boa metade. Né? Tem sempre essa falta, que é justamente aquilo que é impossível de falar, indescritível, que é a dimensão do real, né? Que vem junto ali, amarradinha com o simbólico. Se o simbólico insere a falta, ele cria esse buraco, né? Que é o que a linguagem não dá conta. Então, a lei, o simbólico, quando se insere, é 2 a preço de 1. Vem o simbólico e vem junto o real. Que é o que complica ainda mais a ideia ali de um matriarcado, no sentido desse lugar ali de Milk Honey, né? Tudo pode, tudo tem, eu sei que tudo provém. Mais adiante, ele fala um pouco sobre algumas evidências, digamos assim, do que ele chama de psicose social. E é interessante nessa parte como o Lebrun, ele questiona muito, né? Ele cutuca muito o Melman, no sentido de que, mas até agora você só tem falado sobre perversão, né? E agora você está falando sobre psicose, e como é que a psicose, pensando no nível social, né, entra aí? E aí o Melman fala sobre umas situações caricaturais, por exemplo, de quando a gente vê jovens com fone de ouvido na rua. Às vezes viralizam, né, assim, uns vídeos no TikTok, sei lá, alguém num prédio filma uma pessoa que está passando para pegar o ônibus e a pessoa está muito empolgada, dançando uma música que só ela está ouvindo no fone de ouvido, né? E para quem está de fora, que não está com o fone de ouvido, aquela situação é muito esquisita, né? Eu lembrei, tem um reality show que eu gosto de assistir, que tem, vez ou outra, umas festas em que todo mundo da casa é uma festa silenciosa. Todo mundo usa um fone de ouvido, todo mundo está ouvindo a mesma música. Mas, fora do fone, o que há é silêncio. Então, acho que se o meu mãe assistisse, apesar de que eu acho que ele não era nem um pouco dado, né, a reality shows, eu acho que se ele assistisse, ele ia achar muito esquisito essa cena. Mas Carol, ele tem um comentário dele naquele livro, como é que é? Como nos tornamos paranoicos, que ele fala isso as pessoas que ouvem vozes
Ah, É que antigamente, né, em outra época, a pessoa ouvia vozes, era psicótico. Hoje as pessoas continuam ouvindo vozes sozinhas na rua, né? E não são mais tratadas como psicóticos. e outra, né? Agora as pessoas também falam sozinhas, porque quantas vezes a gente não está em um lugar e aí alguém está numa chamada e você vê a pessoa falando sozinha na rua. É. E antes, sei lá, pelo menos na minha época de criança, se você via uma pessoa falando sozinha na rua, você dizia, é o doidinho do bairro, né? É exatamente isso. E agora não, a primeira coisa que você pensa é, não, ela deve estar numa chamada, né? Sim, Tá com mas fone de ouvido. antigamente as pessoas viam alguém falando sozinho na rua e achavam que ela estava falando com Deus. Não havia Pois é, esse né? estranhamento, né? Esse estranhamento começou na modernidade, quando Deus desaparece da cena, né? Então o sujeito Sim, fica falando, ele está falando com o outro, mas o outro não existe mais, né? Agora o outro é sim. alguém que está, é o pequeno outro, né? O grande outro não É, existe mais. no Novas Formas Clínicas, o Melman fala que a gente atualmente vive numa sociedade de mestres, que não é mais um S2 referido a um S1, é um S referido a outro S, que não tem mais essa instância do outro, né? Todo mundo, mais ou menos, tem o mesmo estatuto, né? É como se cada um fosse um rei, né? É o outro que não é Deus, mas que é quase Deus, né? Porque ele consegue fazer aquela cena como se fosse um quase Deus, onde todos estão ali olhando e pensando sobre aquilo ali, né? Sobre que comportamento é aquele ali. Enfim, Sim. E eu acho que isso vai muito no que eu não estava, mas eu assisti no encontro passado. O que vocês falaram sobre essa autorização, né, de que todos os gozos agora são legitimados, e que eu acho que ele explica bem melhor no final aqui do capítulo, quando ele fala sobre o que é que pode o direito, né, o que é que isso significa. Ou seja, por que que a gente vê essa pessoa e, sei lá, a gente pensa, ela está no fone de ouvido. É porque a gente hoje considera que é direito dela. É. Que é uma ascensão dos direitos, né? Isso, Todo mundo pode tudo, né? O dever caiu e a falta absoluta do lugar da regra, né? Quer dizer, aquela ilusão de que isso seja possível, né? Viver sem sim, regras. Aí a Alba Flessler fala disso. Ela fala que hoje em dia o sintoma social é a desorientação. Ninguém mais sabe o que pode e o que não pode, porque pode tudo. Né? Então pode sim, mudar de sexo, pode mudar de raça, né? Pode mudar de sexo e mudar de sexo de novo depois. Né? Quer dizer, você pode reverter isso, a questão da flexibilidade, né? Então, todas essas questões clínicas que estão em jogo, né, hoje em dia. sim, E como é que nós, analistas, né, sem a questão do preconceito, conseguimos lidar com essas mudanças culturais, sociais e subjetivas. sim. Eu, inclusive, anotei um negócio aqui sobre isso. Eu acho que conversa muito com o próprio sistema neoliberal, isso que a gente está falando, dessa liberação, né, das formas de gozo. E ele comenta justamente isso, que inclusive as formas ligadas às identidades sexuais. Eu acho que quem comenta muito bem também isso, num livro contemporâneo, diretamente contemporâneo ao Homem Sem Gravidade, é o Dani Roberto Dufour, no A Arte de Reduzir as Cabeças. Ele fala de como essa redução das cabeças torna os sujeitos flexíveis, leves, o suficiente para flutuar, né, entre todas essas possibilidades.
E para o mercado, é bom que haja essas flexibilidades. Porque pensa assim, o que é mais lucrativo para o mercado? Ter uma posição moralista em relação à homossexualidade e vender cruzeiro só para famílias, de pai, mãe e filhos. Ou criar um novo nicho de mercado em que você cria um cruzeiro LGBT, em que você lucra muito dinheiro ali com esse nicho. Então, tem empresas que são nichadas nesse sentido, né? Que tem esse público-alvo. Então, para o mercado, quanto mais identidades, quanto mais possibilidades, melhor. Porque quanto mais possibilidades, mais nicho para se atender, né? Para a demanda mercadológica. Mas o que eu acho interessante é quando a minha irmã fala que, na questão do direito atual, né, é estipulado que qualquer reivindicação é legítima e deve ser satisfeita, senão é uma injustiça e um dolo, não é? Então, realmente, tudo pode, tudo é permitido. O direito já não tem mais a questão do o que é o direito. Sim. É muito bom, né, quando ele chama o direito atual, ele dá o mesmo título que a medicina, né, que é a medicina do conforto e o direito do conforto. E, assim, para mim, o caso exemplar desse direito do conforto é o grupo do Zap do condomínio. Quando você vê as mais absurdas reivindicações do tipo, sei lá, a vizinha que tira uma foto do cocô do cachorro que está na calçada dela, manda no grupo, pergunta de quem é o cachorro e diz que vai processar. E aí, é meio que, ainda pensando na ideia, né, que o Melman está defendendo de um certo retorno ao matriarcado, esse direito do conforto, do tipo, eu vou chamar meu advogado. É meio como vou chamar a minha mãe, né? Minha mãe vai vir resolver. Verdade. Tomar as providências cabíveis, né? Isso Tudo mesmo. vira nota, né? Assim, somente nos famosos. Todos os famosos estão assessorados juridicamente. Então, qualquer confusão que acontece nas redes sociais, aí dali a pouco você vê, né? O print, assim, de um arquivo do Word com o logo do advogado e aquele textinho, né? Bem padrão, assim, venho por meio deste, nós, né, assessoramos o fulano de tal. As providências estão sendo tomadas. Uhum. E eu acho que a legitimação dos gozos e de tudo, né, também não é só do mercado, né, do consumo, mas a gente tem visto muito na política também, né, que é uma forma que eu acho que tem naquele texto, eu acho que é no texto que você traduziu, que ele fala de um líder de direita que fez algum discurso falando a favor do haxixe, alguma coisa assim. Coisas que não se esperariam de discursos específicos e que a gente passa a ver porque vai pegando um nicho aqui, vai pegando outro ali, né? Então passa a se legitimar tudo porque aí não se exclui nada, né? E aí é no consumo, é na política, rede social, porque se você também for contra, você é cancelado, então, né, como a gente falou. Sim. E eu acho que Carol. aparece bem... Oi. Pode falar, depois eu Eu ia falo. dizer que aparece bem essa questão quando o próprio meu irmão foi cancelado, né? Nesse capítulo, ele comenta do cancelamento dele. Ele disse que basicamente armaram uma cocó para ele. Levaram ele num programa em que tinham ali papéis muito bem definidos para cada convidado, né? Tinha uma feminista que defendia a adoção homoparental e ele, pelo que parece, estava predeterminado a ser o inquisidor, assim, o oposto dela, né? E aí ele fala de como foi muito embaraçosa essa situação. Eu acho que E tem aí, muito... Não, continua. ia comentar de como ele rebate a pergunta para a apresentadora, né? Ele fala, mas na falta sua, do seu marido, você queria que seu filho fosse adotado por um casal
homoafetivo. E aí depois ele diz que a apresentadora fica puta com ele, né? Acusa ele de ter encurralado ela, né? Ter colocado ela na parede para ela dar uma resposta. Mas não foi isso que fizeram com ele também, né? Então, Pois é. É que eu acho que ele se encaminha um pouco para o que ele fala no capítulo, eu acho que é no capítulo seguinte, agora já não sei se é no 3 ou no 4, que é como se a gente estivesse caminhando cada vez mais para uma pulsão de morte, né? Que Freud já falava e tudo, que é a tendência. Porque essa coisa dos cancelamentos e tudo, quando a gente vê, é tão fácil, né, entrar em cancelar todo mundo e destruir tudo, né? Então a gente está, eu acho, nessa tendência de a qualquer sinal de alguma coisa a gente pode destruir tudo, e destruir uma pessoa, e a reputação, e a carreira, e tudo, né, de uma pessoa. Então, parece que a gente está caminhando para isso. Ele fala isso, eu acho, não sei se é ele ou o Lebrun, mas, né, No quarto, ele vem no quarto pensando capítulo. assim. Uhum. isso me parece muito uma crítica que o Lakatos faz ao Popper. Ele fala assim que o falsacionismo do Popper, o sistema lá de refutação, não quer dizer que de uma teoria se ela é legítima ou não, mas qual é a condição mínima para você abandoná-la. É mais ou menos isso, né? Do tipo, parece que a gente está esperando só a condição mínima para poder atacar, cancelar as pessoas. O próximo capítulo que a Juliana vai falar disso mesmo, da pulsão de morte. Não é o quarto capítulo é com ela? Eu acho que é o quarto, Uhum. Sim. Acho que a Luciana ia falar. Não, acho que também pelo tempo vai dar, a gente vai ter continuações. Carol falando dessa parte das identidades, sobre os diagnósticos e tantas categorias que cada vez mais têm aparecido, né? É que saiu um livro ano passado, ainda está sem tradução, tá no inglês, que se chama A Complexa Indústria do Autismo. Então, a galera está pesquisando tantos protocolos que têm surgido, ou esse aumento quase que desenfreado de diagnósticos, né? Como essa régua está muito maior também. Então, acho que fala também do que se chama hoje de neurodiversidade, que elas também estão discutindo, as duas autoras estão discutindo muito. São autoras da área da educação. Bom, interessante. Eu estou lendo, está bem interessante. Aponta essa questão. Fora da área, assim, da nossa área, né? A gente está vendo como essas questões estão sendo popularizadas, como elas estão sendo difundidas de uma forma meio torta, né? Se você entra no Twitter, por exemplo, tem uma série de perfis que se apresentam, se definem com o seu diagnóstico. Mas a defesa que se coloca autismo. a defesa que se coloca é que se há mais conhecimento hoje para traçar um diagnóstico. Mas não é disso que está se tratando. Não é que a gente sabe mais. É que alguma coisa mudou na forma de construir o diagnóstico. Sim. Mas a psicopatologia está aí para falar sobre uma história dela que há várias compreensões, né? Sim. E do próprio lugar do diagnóstico na subjetividade, né, dessas pessoas. É uma sentença, é uma reivindicação, é uma legitimidade ou é um aval? Muito bem. Bom, pessoal, vamos todo mundo aparecer aqui para a gente tirar uma foto. Juliana, tu, organizadora, consegue tirar uma foto aí, um print? Quem quer aparecer na foto aí? Alguém tira, por favor, que eu acho que meu print aqui eu não estou encontrando para onde eles estão indo. Mas é tira bom. a foto Alguém aí. tira, por favor. Quem quer mais aparecer, apareça. Eu estou aparecendo, porque eu não vejo todo mundo, Rita. eu só vejo. O Elton está aí. Quem mais? Quero aparecer no Santinho, por favor. Vê quem está mais aí. E quero também agradecer muito a Carol. E quem mais está aí? Foto, Camila, Eduardo, Francine, Elton, Jéssica. Ô, Carol. Oi. Tu continua convidada para
para estar presente no próximo e dar uma Só continuidade Juscelino. junto com a Juliana, né? Sim. Porque eu acho Sim. que Isso. você abriu muitas questões na cabeça da Sim. gente que tu vai ter que ajudar a dar conta aí. Quem é que sabe dar o print aí? O meu Não não dá, não. conseguiram? Francine, O consegue? meu, quem sou eu? Francine, Conseguiu. print. Beleza. Eu dei Ótimo, enviei pronto. para a Juliana, tá? Ah, beleza. Tá bom, ótimo, tá Eficiente. joia. Nós Tá. temos Tem que que ficar agradecer todas muito. lindas e maravilhosas. Isso, Mas tá eu bom. gostei A muito, Carol está Carol, convidada. É, foi muito bom. Carol está da convidada tua para didática. Dia 20 de abril é o nosso próximo encontro, viu, gente? De Não, maio. 20 de abril. Carnaval, né, De Carol? maio! acho que Oh, olha que ato falho. 20 de Rita, que maio! Que Tá vontade. É vendo? vontade de ver a gente de novo logo. É vontade de a gente É continuar. saudade. 20 de maio, 4º capítulo, Juliana e a Carol é convidada para vir continuar dando as contribuições para Claro. nós, viu, Carol? Tá bom? para Podemos encerrar, despedir? para encerrar isso aqui, eu vou repetir o que eu sempre digo em todos os lugares. A Carol é um achado. Ah, isso aí. Obrigado, Carol. Valeu, Beijo. Carol. Foi ótimo. Continuamos Tá bom, na tchau, próxima. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau.